Olá pessoal, tudo bem? Faz bastante tempo que eu não faço vídeo aqui para o canal e algumas semanas já eu ando com a vontade de fazer um vídeo de leitura. Vamos ver se eu consigo manter uma regularidade e de fazer mais desses vídeos. Lendo algum trecho de alguma obra antiga. Resolvi começar pelo Heródoto, porque é mais ou menos tranquilo e gostoso de ler. Sei que ainda não terminei de fazer os vídeos mostrando os pontos da gramática, ainda faltam algumas coisas, mas acho também que as coisas que faltam a gente pode ir cobrindo aos poucos dentro desses próprios vídeos de leitura. Então a ideia é essa, ir lendo algumas coisas, comentando a gramática e vendo o que vocês acham, se vocês estão gostando. Se vocês gostarem eu faço mais. Então, sem mais delongas, vamos lá para o comecinho das histórias do Heródoto. Eu estou usando aqui a versão que está no Perseus, e é uma versão, já falei várias vezes desse site, no Perseus. É muito legal porque você pode clicar nas palavras e ele mostra para vocês exatamente o que é. Vocês podem clicar e pegar a definição em vários dicionários diferentes. Quando você clica numa palavra, ele te dá a entrada no Liddell Scott Jones, que é o dicionário maior, o Middle Liddell, que é o menor, e às vezes tem outras opções de outros dicionários também. No caso dessa palavra só tem duas entradas. Então isso é uma ferramenta fantástica para quem está começando e mesmo para quem já sabe grego, até porque o vocabulário do grego é muito, muito grande, cada autor que a gente vai estudar tem um vocabulário próprio, e então a gente está sempre olhando as coisas no dicionário. Mesmo as coisas que a gente já sabe, é bom a gente conferir, porque às vezes tem algum uso diferente e uma passagem que parecia simples, de repente tem mais de uma interpretação por conta das diferentes acepções possíveis. Bom, vamos lá. Herodoto Halikarnasseos histories apodexis hede, hos meteta genomena exanthropon toi chronoi exitela genetai, mete erga megala te kaitomasta, ta menhelesi, ta de barbaroisi apodectenta, aclea genetai, ta teala kai diachen aitien epolemesan alleloisin. Bom, a gente começa com uma frase nominal, né? Hede apodexis histories. Esta, né, demonstrativo, rode, hede, tode, demonstrativo este, esta, isto. Apodexis, esta é a demonstração, a gravação, demonstração, acho que é a melhor, publicação pode ser também, prova, mas acho que demonstração seria talvez a melhor. Esta, a demonstração, historias, não, genitivo, de historia, investigação. Esta, a demonstração da investigação de Heródoto, de Halicarnasso. Halicarnasso, a cidade de onde veio o Heródoto. Então, é esta demonstração da investigação, da história, né, de Heródoto, de Halicarnasso. Aí a gente tem uma oração subordinada introduzida pela conjunção hos, que é uma conjunção muito versátil que pode introduzir orações subordinadas causais, finais, consecutivas e temporais. Que me lembre assim, de cabeça são essas, talvez tenha. E também pode introduzir cláusulas substantivas, né, com verbos de dizer, disse que, né, legei hoti ou legei hos. No caso aqui, a gente tem um verbo no subjuntivo, né, genetai, o subjuntivo auristo. Provavelmente então a gente tem uma oração final. Orações finais geralmente são construídas no subjuntivo, rina mais subjuntivo. No caso aqui o hos mais subjuntivo. Mas se vocês já estão aprendendo grego há bastante tempo lá fazendo o método, vocês já devem ter visto as orações finais, rina mais subjuntivo. Então, a fim de que, para que. Né? A fim de que
ta genomena, né, os acontecimentos, verbo gignomai, particípio auristo, neutro plural, ta genomena, a fim de que os acontecimentos ex anthropon, feitos pelos homens, né, um agente da passiva aqui, metagenetai, não se tornem, né, não se tornem o que? Exitela, apagados, exitelos, going out, losing color, fading, não, apagados, extintos, não se apaguem, né? Esta é a demonstração da investigação de Heródoto de Carnasso, a fim de que os acontecimentos dos seres humanos, com o tempo, não se tornem apagados, né? Ou seja, não se percam no tempo, não se apaguem com o tempo. Mete erga megala te kaitomasta, nem os feitos grandes e maravilhosos, né, admiráveis. Tamen helesi ta de barbaroisi, apotectenta. A gente tem neutro plural aqui, né? Erga megala kaitomasta, feitos grandes e admiráveis. E esse tá, repetindo o artigo, vai especificar mais coisas sobre esses feitos, né? Feitos grandes e admiráveis. Os, por um lado, pelos helenos, por outro lado, pelos bárbaros, demonstrados. Aqui o verbo apodeiknumi. Apodeiknumi, deiknumi, mostrar, apodeiknumi, a gente tem logo no começo, né, apodexis, também é uma palavra, um substantivo feito a partir desse verbo apodeiknumi. A gente tem um particípio auristo passivo, neutro plural, né, os feitos demonstrados, apresentados, né, feitos grandes e maravilhosos, os apresentados, por um lado, pelos gregos, por outro lado, pelos bárbaros, né? Construção mende, que vocês estão acostumados aí desde o grego 1, certamente. Nem os feitos grandes e maravilhosos demonstrados por um lado pelos gregos, por outro lado pelos bárbaros, não se tornem aclear, né? Sem glória, não ouvidos, né? Aí também a ideia de esquecido, de certa forma, né? Inglório, sem glória, né? Tem a ver com não ser ouvido. Tate ala kai diachen aitien e polemesen aleloisi. Temos um tekai, né? Tanto as outras coisas quanto a razão, diachen, pela qual, né? Dia mais acusativo, por causa de. A razão pela qual. Vejam que o grego está sendo bastante elíptico aqui, né? Kai diahen aitien. Ele não está dizendo tateala kai ten aitien diahen. Ele está suprimindo o artigo e colocando direto o pronome relativo. Seria alguma coisa assim, tanto as outras coisas como a causa pela qual. Por que causa? Será alguma coisa assim a gente pode fazer no português, né? Tanto as outras coisas como por que causa guerrearam uns contra os outros. Ou seria a forma mais sintética que a gente teria de fazer, né? Tanto as outras coisas quanto por que causa, em vez de dizer a causa pela qual. É o que o grego está fazendo aqui, usando esse diahen aitien, o dia mais o pronome relativo, sem usar o artigo, né? O aitien está sem o artigo, está direto com o pronome relativo. Isso é uma construção bastante comum em prosa. Vocês já devem estar acostumados, se já tem algum passado de tradução. Se não tem, vão se acostumar em breve. Então, retomando desde o começo, né? Esta é a demonstração da história de Heródoto de Carnasso, a fim de que os acontecimentos feitos pelos seres humanos, com o tempo, não se tornem
apagados. Nem os feitos grandes e maravilhosos feitos, por um lado, pelos gregos, por outro lado, pelos bárbaros, nem esses demonstrados, né, pelos gregos, demonstrados pelos bárbaros, nem esses se tornem inglórios. E outras coisas, tanto outras coisas quanto a causa pela qual guerrearam uns com os outros. Então, a fim de que os acontecimentos não se tornem apagados e a fim de que os grandes feitos não se tornem inglórios. E também vai falar de outras coisas, como, entre outras coisas, a causa pela qual eles guerrearam uns com os outros. Então, esse é o iniciozinho das histórias do Heródoto. Se vocês gostaram, a gente pode continuar, ler mais um pouquinho, e seguir de repente um pouco mais com Heródoto. Ou se vocês quiserem sugerir outros textos, posso considerar. Me digam o que acharam e me digam se ficaram com alguma dúvida e posso esclarecer nos comentários. Então é isso. Obrigado, até a próxima. Um abraço para vocês e bons estudos.